assunto é com Murilo Rocha. Muito bom dia, Murilo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Trazer dois assuntos aqui. Primeiro, essa questão do pastor Lucinho. Vocês até rodaram na manchete aí essa gravação, né, do pastor Lucinho. É a gravação de alguns dias atrás, que viralizou na internet. E esse pastor já é conhecido por algumas polêmicas, né? Uma vez ele cheirou a Bíblia, né? Fez uma alusão assim, como se estivesse usando um entorpecente. Ele pegou um canudo e cheirou a Bíblia, assim, para causar polêmica e tudo mais. Agora essa segunda polêmica que ele se envolve aí, falando, né, que beijou a filha na boca, que seria, quando ela começasse a namorar, ele seria o segundo homem dela. Eu confesso, depois a filha falando fora de contexto, eu até pergunto a vocês que são mais inteligentes do que eu, qual que é o contexto dessa fala? Eu não entendi qual o contexto, né? A filha falou que ficou fora do contexto. Ele fala lá abertamente, qual que é o contexto de uma fala dessa? Dentro de uma pregação, dentro de uma igreja, né, evangélica. Eu queria saber qual o contexto, né? Agora, é isso, gente. Cada um também, né? Diz que todo dia sai um bobo e um esperto de casa, quando eles encontram da negócio. Então, assim, quem está seguindo um sujeito, né, dessa categoria aí, desse nível, como esse pastor Lucinho, também merece isso, sinceramente. Eu vi quando ele fala, a gente ouve as risadas no fundo, inclusive, do público que estava presente lá, né? Mas é isso, o Brasil vem sendo dominado aí por figuras desse tipo aí, de pastor Lucinho e outras figuras do mesmo calão. Todo mundo tomou um susto, né, com aquele vídeo ontem, porque é uma coisa meio sem explicação e para mim sem contexto. Não existe contexto que justifique aquela fala dele, né? Na minha opinião, não existe contexto que justifique a fala desse pastor Lucinho, mas que é uma figura aí conhecida, inclusive, por outras atitudes, para gerar polêmica, gerar engajamento, mas enfim, dessa vez o que me assusta não só a fala dele, como eu disse, é a reação do público que está lá presente e ri dele falar que ele chamou a filha dele, adolescente à época, de mulherão, e depois deu um beijo na boca dela para quando ela começasse a namorar, o namorado saber que ele foi o primeiro a beijar a filha. Sinceramente, eu até agora ainda busco um contexto para entender a fala desse cidadão, né? Mas tem gente que tem gente que gosta, provavelmente já deve ter ganhado mais seguidores, os cultos dele provavelmente já deve ter mais cheio, enfim. É assustador aí. Todo mundo, eu imagino que a maioria das pessoas reprovou aquilo ali, mas tem uma turma que continua aí dando moral para esse sujeito. Deixar para lá, eu só queria comentar porque realmente eu vi esse vídeo, vi algumas reações, alguns comentários, depois vi a filha aí se expondo, né? Tendo que se expor para gravar um vídeo, né? Para falar, para defender o pai, enfim, é tudo lamentável nessa história. Agora, outro assunto, e esse sim muito importante, é a questão do Rio Grande do Sul, dessas chuvas no Rio Grande do Sul e desse desastre, dessa tragédia que vem ocorrendo, já com mais de 25 mortos. Uma situação que aí a gente remete, nós estamos aqui em Belo Horizonte, mês de maio, um calor também fora do normal, né? Uma onda de calor que deve durar até segunda-feira, e é aquela questão que a gente sempre fala que não dá mais para a gente ficar negando essas mudanças climáticas, né? E a minha pergunta em relação ao Rio Grande do Sul, meu questionamento estava previsto já essa chuva acima do normal, ventos acima do normal para essa época, mas talvez não nessa intensidade. Então, eu fico pensando o que a gente tem que fazer, sabe, daqui para frente, pensando em nível de prefeitura, nível estadual e nível federal. Quais seriam as medidas? Será que tem que ser mais preciso esse serviço meteorológico para conseguir dimensionar o volume de água que vai cair de forma, né, mais clara, com menos margem de erro? Porque parece que já havia alertas aí para o Rio Grande do Sul uma semana antes sobre o que poderia ocorrer. E qual seria a forma de prevenção? Desocupar essas áreas? Porque o que a gente viu ali, gente, assim, o nível do rio subiu de forma absurda, né? Chegou na altura de uma ponte lá, gigante, viu casas no telhado, as pessoas sendo resgatadas por helicóptero. Então fica essa minha pergunta, né? Assim, o que está faltando para a gente conseguir prevenir? Prevenir as mortes, eu digo,
Porque evitar que as tragédias ocorram, a gente não está fazendo nada, né? Essa questão do aquecimento global continua a todo vapor, né? Há quem questione que seja esse o motivo, mas enfim, a maioria dos especialistas e cientistas acreditam que seja isso. Mas uma vez que a gente não consegue evitar que esses fenômenos climáticos extremos venham ocorrendo, o que a gente pode fazer como prevenção, né? Ação de prevenção para evitar as mortes, né? E eu fiquei pensando nisso no Rio Grande do Sul. Será que não era o caso de ter tido um alerta mais rigoroso, mais preciso, para essas pessoas saírem dessas áreas, né? Saírem dessas cidades, né? Evacuarem as cidades mesmo. Ou isso não ocorreu porque não havia a dimensão precisa aí pelos serviços de clima, se não havia serviços meteorológicos, se não havia essa precisão, né, da quantidade de água que iria ocorrer e das possíveis tragédias. Eu estou vendo agora uma fala aqui do prefeito, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falando que Porto Alegre vai viver uma enchente nunca vista antes na história. Ou seja, pelo jeito agora já estão prevendo aí uma enchente muito grande. E o que tem que se fazer então com as pessoas que vivem em áreas de provável alagamento, uma vez que já está sendo falado pelo governador que Porto Alegre vai ver uma das maiores enchentes da história? Não temos que retirar essas pessoas para onde? Não sei. Eu estou deixando as perguntas aqui. Tem que ir para um ginásio numa área mais segura durante uma semana? Tem que ser abrigados em outros municípios onde não está com essa emergência climática? É uma pergunta, né? Porque o fenômeno climático a gente não consegue evitar mais, né? A gente já não consegue. A gente chegou num ponto e assim, a gente não tem trabalhado, quando eu falo a gente, pensando o mundo, né? Os seres humanos, o conjunto da população mundial, não tem trabalhado para reverter, pelo contrário, né? Processo de industrialização acelerado, desmatamento, enfim, contaminação dos cursos d'água, tudo que a gente vem fazendo vem sendo para incrementar esses efeitos climáticos extremos. Então, talvez nesse momento a gente atuar nessa prevenção para que não morram mais pessoas, né? Retirar pessoas dessas áreas, enfim, e melhorar esses serviços, né? Como eu disse, meteorológicos, que já têm um nível de precisão muito grande, mas ou eles não estão sendo levados a sério também, porque já havia expectativa, como eu disse, dessa grande chuva no Rio Grande do Sul. Mas será que a gente subestima? Mas dá para ficar aqui onde está? Então ficam esses questionamentos, né? E toda a solidariedade, principalmente, às pessoas do Rio Grande do Sul, a população do Rio Grande do Sul nesse momento, dessas áreas atingidas, né? São imagens impressionantes. Eu não sei se vocês acompanharam ontem essa loja Avan, né? Que ela é caracterizada, tem a loja e tem uma estátua da Liberdade, geralmente, né? Uma reprodução da estátua da Liberdade ao lado delas, uma coisa super brega, mas enfim, tem isso. E a imagem ontem era de um rio cobrindo a loja e já chegando na altura ali do pé da estátua. Me remeteu aquele clássico filme Planeta dos Macacos, né? Que no fim a Terra foi destruída praticamente e é uma imagem da Estátua da Liberdade caída na praia, assim, me remeteu em alguma medida aquela imagem, uma imagem meio apocalíptica, né? De fim do mundo mesmo, a altura que a água chegou, né? O nível da água ontem lá, encobrindo pontes, enfim. É uma situação que a gente fica assim, e que a gente, aqui em Minas Gerais, já viveu em menor escala e vive, esse ano até que não, mas a gente vive com alguma frequência, né? No interior de Minas, essas enchentes, aqui em Belo Horizonte, mas talvez dessa forma como ocorreu no Rio Grande do Sul, eu pelo menos não me recordo com essa intensidade, esse volume de água num curto espaço de tempo, né? E como eu disse, há previsão ainda de chuva forte para hoje e para o final de semana no sul do país, né? Torcer aí para que podemos minimizar os danos humanos nesse momento, né? As vidas, né? Que não morram mais pessoas, que se consiga deslocar, tirar pessoas de áreas de risco antes que volte a ocorrer novas e grandes enchentes. É isso, Bruno, Luciana.